Telesbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos para o estudo número 12, tema o que é o eu. Vamos lá? Então, vamos entender o que é o eu. De acordo com a Bíblia, existe tentação? Resposta está em Lucas 4, verso 2, diz o quê? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Isso aí aconteceu com Jesus, né? Então, a tentação tem tamanho? Mas antes, dessa pergunta, se o próprio Cristo teve e foi tentado, é claro que nós também temos as nossas tentações. Agora a pergunta, a tentação tem tamanho? 1 Coríntios 10, verso 13, diz o quê? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Como escapar da tentação? Mateus 26, verso 41, diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Interessante, não? Qual é a origem do pecado? 1 João 3,8 diz o quê? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qual a definição do pecado? 1 João 3, verso 4 diz o quê? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, Então, tá aí a resposta para você. Próxima pergunta. Qual o resultado do pecado? A resposta está lá em Tito, capítulo 1, verso 5, que diz o quê? Por esta causa te deixarei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Então, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, isso aí está lá em Romanos 6, verso 23, Então, o resultado do pecado é a morte, beleza? Por que o salário do pecado é a morte? Uma boa pergunta, não é? O que diz a Bíblia? Na verdade, antes da Bíblia, temos aqui um relato, para você. Imagine uma árvore cheia de frutos. A árvore é a fonte da vida dos frutos, mas quando o fruto é cortado da árvore, ele morre e o seu fim é apodrecer. Da mesma maneira, nós estamos ligados a Deus, que é a fonte da vida, mas o pecado tem o poder de cortar esta nossa ligação com Deus. E quando o pecado aconteceu, nós fomos cortados da fonte da vida, que é Deus. Por isso, iríamos perecer. Mas Deus criou um caminho e hoje podemos ter esperança de que a morte não nos alcance, mas a vida eterna. Interessante, não? Próxima pergunta para você. Deus gosta do que acontece com quem comete pecado? Resposta para você em Ezequiel 18, verso 32, diz o quê? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Sozinho, o homem pode se livrar do pecado? Jeremias 13, verso 23 responde para você o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Então, o homem, sozinho não consegue se livrar do pecado. Próxima pergunta para você. O que foi feito para nos restaurar, ajudar, o homem? O que restaurou, então, para ajudar o homem? Resposta está lá em João 3,16. Diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que foi feito então para restaurar a oportunidade do homem sobreviver e não morrer? Jesus morreu no nosso lugar, tá bom? Olha só o que Hebreus 2, verso 14 diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele igualmente participou, para que, por sua morte,
destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. 1 João 3, versos 5 a 8 diz o quê? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Efésios 2, versos 4 a 6 também diz o quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Minha decisão hoje é a seguinte: entendo que sou pecador e o meu fim é a morte, que tenho uma luta diária, que são as tentações, mas creio que em Cristo posso vencer as tentações e também posso vencer a morte. Meu desejo é aceitar a Jesus e tudo o que Ele tem a oferecer para mim nesta terra e na terra que há de vir. Bem, desbravador, desbravadora, esta é a tua decisão para o dia de hoje. Que seja uma decisão boa e que a sua decisão seja seguir ao lado de Cristo. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!